Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é Gênesis 3. Hoje vai ser Gênesis... gente, mudei, desculpa. Hoje é Gênesis 3, né? Vamos fazer uma leitura aqui, eu vou ler hoje, tá? Você vai ler? Vou. Tá. Isso. Tá Eu vou ler do computador, que é mais fácil, a letra a maiorzinha. vista, sabe como é que é, né, gente? Com a Então idade, a gente fica assim abaixado lendo. com a idade a visão não fica tão boa pra Bíblia. Olha a letrinha da Bíblia, gente. Pequenininho. Como, gente, que eu vou conseguir ler isso aqui? Senão seria desse Tem tamanho. que ter uma né? iluminação melhor também, né? Claro, né? Não é problema. Tem que ter letras grandes para idosos. Ai, meu Deus. Vai ler. Bom, mas a gente vai ficando idoso, gente. Isso é uma bênção, tá? Mas vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, não era nem para comer, nem para tocar, para não morrer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gente, o diabo faz muito isso, né? Faz muito isso. Aí ele chega assim e oferece algo pra gente. Primeiro bota a dúvida no coração, né? Porque geralmente... Foi assim que Deus disse? Geralmente ele faz isso, ele faz uma comparação, ele usa a palavra de Deus contra. Ele usou até contra Jesus, mas usar com a gente? Exatamente. Olha como é que é incrível isso aí acontece na nossa vida todos os dias. Ele pega, claro, a fraqueza que nós temos. Certeza. A nossa, no caso ali, ele pegou a inocência da mulher, a inocência do homem, e usou isso contra eles. E às vezes ele usa nossas fraquezas também, aquilo que nos aflige, que a gente fica assim, não aguento mais. Vou chutar o balde. Nossa, dia a dia... eu não aguento mais sofrer com isso. É ali que ele vai tocar. Gente, vamos dar continuidade então. Estava estava no 6, versículo 6. Né? Eu já tinha lido o 6. Então foram abertos os olhos de ambos, tá? No 7, tá, gente? Não sei, foi. Ela comeu fruto e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, né, ele disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz os filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Percebe, nesse pedaço aí no versículo 16, que até aquele momento ali, o homem e a mulher, eles tinham uma relação bem equilibrada, né? E igual. E a partir deste momento, o homem passou a dominar a mulher no sentido emocional, porque o Senhor disse: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher tem uma necessidade do homem muito grande, e ela acaba nesse domínio. E muitos homens se aproveitam disso para
fazer mal, para maltratar sua mulher, o que não tá certo, tá, gente? Porque lá no Novo Testamento a gente vai ver isso depois. E ao homem disse no versículo 17: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Não tinha espinho nem abrolho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vou deixar que o Gabriel depois comente sobre isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, preste atenção nesses últimos versículos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. No último vídeo a gente falou sobre a árvore da vida. Falamos que ela está no jardim celestial. 21, né? 22. No início de Apocalipse 22 fala sobre ela, mas o 21 fala sobre a cidade santa, Nova Jerusalém. E o Senhor lançou-o fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, o jardim do Éden, eu acredito que seja, como eu falei, uma terra, um local espiritual, assim como a cidade, a Nova Jerusalém, que também é espiritual, que Jesus disse que foi preparar lugar para nós, né? E ele foi tomado da terra que ele foi lançado para fora do jardim, para a terra da qual ele foi tomado. Ou seja, ele foi tomado desta terra, carne, uma terra física. Mas ele estava dentro do jardim espiritual, mesmo tendo sido tomado dessa terra física. É tremenda essa palavra, porque preste atenção nesse detalhe. Isso é tremendo. Porque Jesus, ele também veio, ele é espírito, ele é Deus, e ele se materializou e se fez carne. E precisou nascer da mulher, mesmo não nascendo do pecado. Porque Jesus nasceu de uma mulher virgem, mas ele não nasceu da conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Mas ele nasceu de uma mulher que também era pó, que também era da terra, né, que foi tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Eu fico pensando nesse pedaço aí. Talvez haja um caminho que foi escondido, que o homem naquele momento, mesmo ele estando na terra, ele tinha acesso a esse jardim espiritual. Deixou de ter por alguma razão, mas quando Jesus vier reinar, vamos ter acesso à Nova Jerusalém. Vai ter um caminho também, que provavelmente vai estar aberto. Ou não, mas vai ter o caminho. Então é interessante pensar nisso aí. Mas eu vou deixar que o Gabriel volte lá e fale um pouco. Mas isso tudo, gente, é conjectura, é uma análise do texto, é uma junção de leitura com estudo sobre a história, com coisas que a gente ouve ao longo do tempo, com um sentimento que a gente sente, que parece que é Deus falando conosco, que a gente sente que é Deus, né? Então, se você tem alguma opinião contrária ou diferente, é só falar aí, a gente estuda sobre o assunto, né? A gente para pensar e para analisar, tá bom? A gente não é dono da razão, quero sempre deixar isso bem claro aqui. Agora o Gabriel vai falar ali um pouco sobre sobre o tema, né? Que é o capítulo 3, que é a queda do homem. E, olha, o capítulo 3, né, Gabriel? Ele tem um monte de mensagem subliminar
a respeito do plano de salvação que é Jesus Cristo. Muitos mesmo. Então, é tremendo. Esse capítulo aí, eu acho até que a gente deveria fazer assim, dividi-lo para a gente falar dele em 2 etapas. Porque ele é muito profundo. Ou se o Gabriel conseguir falar dele assim, Miguel tá com soninho. Mas a gente podia falar. Eu vou dar uma palhinha aqui, mas a gente vai citar ele. Se for preciso a gente sentir, né, no próximo vídeo, a gente fala, nossa, poxa, é legal a gente fazer alguma coisa sobre isso, a gente pensar em alguma coisa, se Deus revelar pra gente alguma coisa, a gente faz uma parte 2, né? Assim, o que eu vou falar aqui é basicamente o que você falou. Assim, sobre algumas a serpente, coisas, primeiramente. vou começar aqui, né? Capítulo 1. Não precisa Que a ler, mas serpente fala era mais sobre a astuto, serpente. né? Aí ela disse para a mulher, é assim que Deus te disse, não comereis de toda árvore do jardim. Aqui dá para perceber que a serpente, ela plantou uma dúvida no coração de Eva, né? Porque ela não chegou e falou diretamente com ela, Deus falou para não comer, mas vai lá e come. Não, ela falou, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, ela perguntou, ela fez uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse mesmo? Sabe aquela pessoa que você tem amizade, que Deus já falou para você se afastar, que ela chega e fala assim, foi assim mesmo que ele disse, que a sua mãe disse? Ai, sua mãe é boba, seu pai é bobo. Ai, foi assim mesmo? Será? É assim que o diabo age, irmãos. É assim, ó. Ele chega e fala, planta dúvida no coração, faz você perder a sua fé, perder o que você já tinha como certeza no seu coração, ele planta uma dúvida, né? Por isso que a gente tem que estar enraizado, por isso que Paulo fala para a gente se enraizar na palavra, por isso que Jesus sempre disse, sempre meditou na palavra, porque a gente tem que ter uma raiz profunda, porque qualquer dúvida que plantar no nosso coração já é uma semente de Satanás, né? É verdade. A primeira coisa que o diabo faz não é nem oi Eva, não, ele já chega e fala. Já faz uma dúvida. É verdade, ele já chega e diz à mulher, Ele percebe assim que a mulher... Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele percebe que a mulher tá olhando assim pra fruta, tipo, pensando, caraca... Você vê que ele não mudou, né, a forma dele agir, né? Porque com Jesus ele fez a mesma coisa, né? Não está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho e não tropece com o teu pé em pedra? Então você joga aí. Está escrito? Então você joga, né? E na verdade é assim que o diabo faz. E ele planta a dúvida e ele dá sugestões. Ele dá sugestões, tanto que ele deu, né? Logo em seguida, ele né? A sugestão, né? Aí, olha só. No versículo 2 a mulher falou, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí... A Eva, eu acredito que ela não falou isso aqui com uma certeza absoluta. Ela falou, pode ser também conjectura minha, que Adão tenha passado para ela. Isso aqui, não sei se está escrito aqui, se no versículo 2, se Deus fala. Mas se não tiver, uma conjectura que eu sempre tive, depois eu vou até averiguar para falar, é que... Ela não ouviu de Deus. Ela não ouviu diretamente de Deus, ela ouviu Adão falar, né? Adão falou, Eva, não faz isso que Deus falou. Porque Deus não falava com ela exatamente, Deus falava com Adão. Tanto que aqui embaixo... Eu não acho que Deus falava só com ele, não, filho. Eu ouvi na voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se um homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Mas será que não falou com... Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Ou seja, ele não perguntou, onde vocês dois estão? Entendeu? Por isso que, assim, é conjectura. Tudo que a gente está falando é conjectura, né? Mas verdade, é o que eu imagino. Mas aí tá, aí ele fala, ela fala, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aí a serpente responde, certamente não morrereis. Ou seja, ela já desfez do que Deus falou e falou, não, você não vai morrer, isso é mentira. Falou que Deus é mentiroso ainda. O diabo imediatamente disse, você não vai morrer nada. Aí ele deu uma desculpa, falou assim, não, ele fez isso, sabe por que ele fez isso? Porque Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, plantou... Nossa, como é fácil enganar. Plantou um espírito... Talvez ele já soubesse do plano da salvação. Plantou um espírito de
dele, né? O espírito de querer ser igual a Deus em Eva também. Que Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você vê que ele repete o que Deus falou para Eva e Adão, né? Ele repete, ele diz assim, porque no dia em que comerdes desse fruto, Deus falou, porque no dia em que dele comerdes, e ele diz, porque no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele usa até a linguagem do Senhor para causar dúvida. E ele tem feito isso o tempo todo na humanidade. Por isso que Jesus falou, por isso que tem tanta coisa na palavra de Deus que fala sobre os falsos profetas que chegam, né? A gente olha, acha que se possível fosse, até enganaria até os escolhidos. De tanta lábia, né? De tanta facilidade de convencimento. Exatamente, a gente tem 0,1% de convivência nesse mundo. O diabo está aí desde o início também. Desde a fundação do homem, o diabo está lá observando. Então ele tem muito mais experiência nisso, né? Além de ser um ser espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, nos firmar no Senhor, para que a gente não caia nessas coisas, né? Mas graças ao Senhor Jesus, ele veio na cruz e glórias ao Senhor, né, se entregou por nós, para que nós possamos... Você vê que rapidamente, né, ele falou isso, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Então ela olhou para a árvore e ela, mas realmente que era essa basicamente... essa Onde é que a gente estava? Ali no 6. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa, né? Aí a mulher falou assim, é verdade. Aí olhou para a árvore, é boa mesmo. Caraca, eu acho engraçado essa palavra, árvore desejável para dar entendimento, mas depois eu vou ler direitinho. É verdade, gente. Ó, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Depois a gente vamos procurar depois naquele. Essa parte aí também é um mistério, né? Deve ter alguma revelação disso aqui. Tem alguma coisa aí que mas a gente como não sabe. Não sabe. A gente também não sabe. Se vocês souberem, pode botar nos comentários aí. Gente, por favor, ajuda pode aí. Pode falar, a gente vai ler, a gente vai conversar sobre isso. Ela a gente faz comeu até e um deu vídeo seu marido mesmo. falando sobre o seu comentário. Comeu e deu seu marido, ele também comeu. Todo mundo culpa a Eva, né? Mas Adão também comeu, então... Eu imagino que assim, aqui não fala, mas a Eva deve ter falado a mesma coisa. Só que ela comeu primeiro. Deve ter falado a mesma coisa que a serpente falou, provavelmente, ou deve ter falado assim, eu comi e não aconteceu nada, né? Deve ter tido uma conversa antes, né? Mas não foi culpa de Eva, gente. Assim, foi uma enganação, sabe? Eu acho que o pior de tudo que aconteceu aqui foi a culpa maior foi de Adão. Porque se Adão tivesse chegado, na hora que o Senhor perguntou e falado, em vez de ele falar, foi a minha mulher que me deu, ele tivesse falado, Senhor, me desculpa, eu pequei contra o Senhor, né, perdoa a minha mulher, que a gente foi enganado. Não, ele botou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Né, ele foi... Ele brigou com Deus, falou, foi a mulher que tu me deste. Foi o Senhor, foi culpa do Senhor. Praticamente ele falou isso, né, pra dar a entender. Então acho que esse foi o problema principal, né, que muitas das vezes a gente não quer assumir nossos erros, a gente não chega e pede perdão ao Senhor de verdade, a gente acha que a gente não está errado, acha que foi culpa de Deus, algumas coisas acontecerem. Culpa dos outros pelos nossos erros, e a culpa geralmente é nossa. Mas eu vejo assim, então os olhos deles foram abertos, né, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles ali imediatamente eles tiveram o entendimento do certo e do errado. A partir dali eles já tinham entendimento. Uhum. E acredito que a escolha de Adão ali, a partir daquele momento, era de tentar também enganar o Senhor. Ou de Eva. Mas eu tentar acho... assim, porque muitas vezes a pessoa não... Porque reconhecer que errou é muito difícil, é um ato de humildade. Não sei. Vamos continuar lendo. E aí, no 7, né? Vai lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui é engraçado que são folhas de figueira, né? Até ver depois como é que é uma folha de figueira. Mas deve ter algum outro mistério aqui também. A gente vai lendo, a gente vai vendo algumas coisas que
que são ditas? Por que figueira? É porque figueira também está lá relacionado ao... É o fruto da... A gente sabe que é isso. Eu tô falando assim, por que botou aqui figueira, né? Se tem tanta referência na Bíblia sobre figueira, porque logo figueira. A gente vai ver lá na frente sobre a figueira também, em Sim, alguns muito casos. Fruto da figueira. Gente, é tão ampla a Bíblia que é difícil a gente... É como o Miguel falou e o Gabriel também, que a gente teria que estudar versículo a versículo. A gente chegar aqui e falar, versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Aí a gente ia Eu arrasar. sei que é difícil, né, gente? Mas tudo bem. Depois que a gente lê toda a Bíblia, a gente volta e faz isso, versículo por versículo. Caraca, a gente vai ficar 30 minutos falando do versículo. Vamos falar... Meu Deus do céu. Não, aí a gente estuda, porque aí estudando fragmentado, a gente estuda melhor. Por isso nós estamos tentando fazer fica isso. até mais fácil para quem ouve também. Por enquanto nós estamos fazendo um apanhado geral que a gente também está aprendendo. Então quando a gente aprender mais... E às mais... vezes já senti Deus revelar coisa na hora aqui pra gente. A gente lendo, a gente... Tomara que revele para vocês aí, vocês coloquem no comentário. Então foram abertos os olhos de ambos, né? Eles puseram as figueiras. Ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor, ele ia à tardinha lá no jardim passear. O Senhor ia no jardim passear. Exatamente, ele ia lá para interagir com o homem e a mulher. E se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ficaram escondidinhos. Aí Deus chamou o Senhor Deus. Deus já sabia, né? Deus foi lá. Aí Deus chama. Aí Deus. Aí Deus, ai Jesus. Ainda bem que eu quer dizer, aí Deus. Aí eu fiz um plano de salvação. Ainda bem, né? Porque... Aí ele. Adão. Aí Adão o que ele tá fazendo? Ele tava escrevendo plano de salvação. Nossa. Tá bom, Miguel. Miguel ele já sabia, né? É ótimo estudar com criança. Não, ele tava escrevendo. A imaginação fértil. Ai, Senhor. Mas chamou o Senhor Deus o homem. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Claro que Deus já sabia, né, gente? Mas o Senhor... É igual Jesus chegar pro cego lá e falar: o que queres que vos faça? Deus sempre foi assim, né? Mas isso tem um propósito, claro. Porque Deus espera sempre que nós falemos a verdade e sejamos sinceros. Onde estás? Né? Deus já sabia tudo ali, naquele momento. Já sabia tudo. Ele sabia mais até que o homem, o próprio homem. Sim, aí ele chega ali... onde estás? Respondeu-lhe o homem. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Aí Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Ou seja, um culpou o outro. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais de campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, entre a sua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Entre a tua descendência e a sua, ou seja, apontando para as duas. Então, aqui tem um mistério, né, irmãos? A descendência da mulher ferirá a tua cabeça, ou seja, vai pisar na cabeça da serpente. Quem é a descendência da mulher que pisou na cabeça da serpente? Jesus. Isso aí. E tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é... Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, mulher, e a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Ou seja, é literal e ao mesmo tempo espiritual. Então, o que a gente entende? Entende também literalmente que realmente a mulher, ela odeia, né, os animais rastejantes, principalmente as cobras, que a gente tem horror a elas são assustadoras. E a gente vai ferir o quê? A cabeça, vai matar quando a gente vê uma. E elas, se tiverem oportunidade, nos ferem o calcanhar. Mas ali também está falando sobre a descendência da mulher, que é Jesus. Que é o Senhor Jesus, e o mal, né, que foi ferido por Jesus, porque Jesus foi lá e pisou na cabeça do inimigo. Né? E a mulher disse:
Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Né? Aqui fala, acho engraçado que ele fala, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. É porque a dor tinha, mas era uma dor bem suave. Ou seja, ela já tinha tido filho aqui. Será? É isso, por isso que eu imagino, né? Conjectura também, não tem nada. É interessante isso, hein? Ela já tinha tido filho, E porque... a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Multiplicarei não, eu farei você... Senão Deus teria falado, eu farei você ter filhos... Com dor, quando você tiver filhos... Para você ter descendência vai ser com dor, alguma coisa desse tipo. Mas não, ele falou multiplicarei, ou seja, já tinha um valor. Será que ela já tinha os filhos? A gente não multiplica ou ela zero. Teve filho depois? Mas senão também, quando Deus expulsa ele do jardim, diria que expulsou os filhos também. Mas tem também assim, senão também diria que eles também teriam comido. Conjectura também que tem assim uma parte aqui que fala sobre que Deus fala com alguém como se tivesse mais gente lá, né, com Deus. Mas isso aqui é coisa... a gente, olha só, tem muitas coisas assim que as pessoas ficam também viajando, mas a gente tá aqui também viajando um pouquinho, né? Porque a gente fica nessa dificuldade. O computador tá desligando. A gente vai dar uma pausa aqui só pra gente ver o que tá acontecendo e já volta. Conseguimos resolver, gente. Então, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. Então, ela não tinha tido filho ainda não, porque ele está dizendo que ela ia dar luz aos filhos com dor. Assim, tem muita coisa assim, o desejo de tradução também. E né? o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, porque os animais também não têm essa coisa de desejo, né? Você vê que é tudo muito mecânico e no caso humano a gente tem, né, também. A gente é diferente dos animais nisso. De repente pode ser isso. E é o homem. O homem disse, por quanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, os homens têm que trabalhar para poder ter o alimento. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das abrolhos. ervas. Você vê, ela não produzia espinhos antes e nem abrolhos. Comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Você vê ali naquele momento, eu até estava vendo um estudo que eu vou tentar botar na descrição, do Rodrigo Silva, dizendo que os homens não se alimentavam de carne antes do dilúvio. Só depois do dilúvio que eles passaram a se alimentar de carne de animal. Ele fez um estudo sobre isso, depois vocês vão dar uma olhadinha lá, que eu também achei muito interessante o estudo que ele fez, e ele traz as referências, né, gente, arqueológicas e históricas. A gente faz conjectura, mas ele estuda, então ele traz referências muito interessantes, estudos não só relacionados à religião, mas estudos fora da religião também, de achados arqueológicos, e ele disse que o homem, naquele momento, existe uma linha de raciocínio aí também, que o homem, Gabriel, ele produzia a própria vitamina C. Por isso ele tinha mais longevidade. Porque a vitamina C, ela retarda o processo de oxidação das células, né? Olha, interessante. Porque o oxigênio, ele ao mesmo tempo que ele é vital para a nossa saúde, ele também, como se diz, faz ficar mais rápido o envelhecimento. Exatamente isso que ele fala. Então, o que acontece? Eles descobriram isso e perceberam que a longevidade pré-diluviana, que era homens viviam até 900 e poucos anos, ele diz que, inclusive, essas informações não estão só nos relatos religiosos, não. Em outros relatos de outros achados, de outros achados arqueológicos. Que ele se refere a mitos. Ele fala sobre mitos. Esqueci o nome agora. Falam sobre isso também, sobre homens e mulheres que viveram muitos anos. Então, depois do dilúvio, e todos eles falam sobre uma catástrofe que mudou radicalmente tanto a alimentação do homem quanto a longevidade, que eles deixaram de ter muita longevidade. Isso tudo, gente, quando a gente vai fazendo estudo a parte lá de Noé, a gente vai trazer novamente isso com mais detalhes. Mas é só para dar uma pausa aqui para falar que eles não comiam carne. Você vê que Deus diz para eles que eles iam comer erva, né? Que eles iam se alimentar de erva. Onde está escrito? Do sol do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomada.
o quanto és pó e ao pó tornarás. Aqui em cima, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Viu? Né? Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Ou seja, Deus deu... Foi quando Adão ele deu o homem nome a Eva. a mulher. Porque era a mãe de todos os viventes. Eu acho que a etimologia de Eva deve ser algo do tipo de mãe dos viventes, né? Algo do tipo. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui tem um mistério também, né, irmãos? Minha mãe já até sabe que ela até citou. Porque não tinha tido sacrifício antes. De onde Deus tirou túnica de pele? Para fazer túnica de pele, tem que matar alguma coisa, né? Tem que matar algum animal, né? Para poder você cozer essas túnicas. Então, aqui, se eu não me engano, também tem referências no Novo Testamento sobre esse sacrifício. Depois é interessante, se vocês quiserem pesquisar, né? Mas só superficialmente falando, que Deus fez naquele momento, provavelmente, uma expiação dos pecados, daquele pecado do homem. Ou apenas um sacrifício, apenas para dar uma referência ao sacrifício de Cristo. Ou simplesmente também, o que pode ser também, a gente não raciocinou sobre isso, tirou a lã, mas ele fala a pele, não a pele mesmo. Então houve um sacrifício de um animal. E provavelmente foi de cordeiro, né? Provavelmente foi para a remissão dos pecados desde na hora mesmo, né? A gente, provavelmente foi isso. Aí o 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus fala de novo: eis que o homem tem se tornado como um de nós. Existem alguns estudos dos judeus, né, que acreditam. Eu estava estudando sobre isso. Depois eu vou ver se eu acho, para poder. Acho que está aqui. E deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Vou pausar aqui. Achei. Então, gente, eu estava vendo um estudo de um rabino, né? E ele estava um rabino, o nome dele é Rash. Ele era um estudioso, né, da palavra de Deus. Um comentarista, né, da Torá, e ele viveu muitos anos atrás, eu não anotei muito bem essa parte, e ele falava justamente sobre isso, sobre peraí, dá uma pausinha aqui, deixa eu achar só ali a palavra. Então, achei. Ele estava falando: eis que o homem tem se tornado como um de nós. E lá também, quando Deus vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali o homem tem se tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E esse Rash, ele falava que, ele fazia um comentário dizendo que o Senhor dava ali uma lição, Deus estava dando uma lição ali, possivelmente consultando os homens, porque para os judeus não existe a Trindade. Não existe? Não, para os judeus... claro, porque eles não acreditam. Esse rabino falando, para os judeus o que existe é Deus único, sem a Trindade, sem essa... como é que é o nome que pode dar, meu Deus, não estou lembrando aqui o nome. Esqueci o nome agora. Sem essa divisão, né, que a gente diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Para os judeus não é assim que eles veem. Depois nós vamos trazer um pouco mais profundo sobre isso, que eu ainda estou estudando. Mas ele disse que ali era Deus dando uma lição, sempre consultando quem estava junto com ele. Deus fazendo as coisas, mas é ele quem faz o homem. É ele quem expulsa o homem, né? O Senhor Deus lançou fora do jardim, é ele quem toma a decisão final, mas mesmo ele tomando a decisão final, ele não deixa de abordar o que ele vai fazer com quem ele está. Então a gente sabe que Deus é muito gentil, é muito carinhoso, é muito... O amor de Deus é muito doce, né? Então... realmente é educado, ele é lindo, né, gente? Então ele realmente
provavelmente possa ser algo assim também. Mas isso tudo é conjectura e uma análise de um rabino. Você estuda... Vou deixar um link na esses descrição. vídeos, porque esses vídeos são interessantes, né? Porque assim, não é muito bom, se você está começando agora, você estudar coisas assim mais profundas, Gente, porque cuidado para vocês é não muito se complicado, é uma linha confundirem. tênue, gente. Né? Tem que ter muito cuidado. O que o Gabriel tá falando é verdade. A Eu gente até tá aqui pensei em fazendo- falar sobre isso. A gente está fazendo conjecturas aqui, falando que podia ter mais gente lá, Isso. mas isso aqui, gente, é uma conjectura, é Uma análise do texto. uma conversa que a gente está tendo aqui, uma coisa que a gente supõe, uma suposição. É um estudo. Aqui, a única verdade é que Deus criou o homem, que Isso. Deus é Lançou fora do único, jardim. que Deus chegou, fez E tudo ele é aqui. único. Tudo que está Ele é dito único. aqui, literalmente aconteceu. Isso. Tá? Literalmente aqui. Agora, as profundidades são coisas que a gente estuda para ser acrescentado à nossa fé. Só que Paulo até fala que guarda a fé que tens, né? Porque às vezes tem gente que Guarda contigo mesmo no teu coração, em Romanos 14, eu acho. que guarde a tua A fé que tens, guarda contigo É mesmo. porque tem pessoas que tem uns que podem comer carne e outros que ainda se alimentam com leite, Só com algo assim leite. que fala. É. Então Comida, gente, uns comem ao mesmo comida tempo- sólida e outros comem... Que são fracos, comem isso só. aí. come Se só alimentam legumes. de leite. Come só Não, se legumes. alimenta de leite. Não, a gente está misturando dois textos. Come só legumes. Em Romanos 14 diz, né? Uns creem que de tudo se pode comer, outros que são fracos comem só legumes, então quem come não julga quem não come não julga quem come, porque Deus o acolheu. Mas só que Assim, a gente está falando de outra palavra, está A dizendo pessoa que pode... vos dei leite por alimento porque não podeis suportar comida sólida. A gente está também, falando sim. dessa palavra. Só que o que acontece aí também não é só questão de comida sólida. Ali é porque a gente está fazendo um estudo junto com a história. Eu tô falando assim, por exemplo, pode ter uma pessoa que saiba muito da Bíblia, que, nossa, estuda há anos, sei lá, desde a primeira vez que ele se deu por si, ele estuda a Bíblia. E não saber coisas que alguém que acabou de começar, que é recém-convertido, Deus vai revelar. Então, assim, Deus revela o que ele quer para quem ele quer. Entendeu? Então a gente de sabedoria a Deus e de tem que ter sabedoria, gente. Você tem que ser firmado. É o que eu falei no iniciozinho. A gente tem que estar enraizado a palavra viva de Deus, né? Tudo que passar daqui, tudo que for algo de suposição que não está escrito aqui, é algo só para você achar. Apenas para você ter certeza e ter esse conhecimento de que nós não estamos numa história, como às vezes a Globo fala, né, um mito, uma como é que diz? Uma crendice, não é isso. Nós temos bases históricas comprovando tudo isso que está na Bíblia. Algumas coisas não tem como comprovar, outras têm como comprovar. E a maioria delas que não tem como comprovar também tem tem um raciocínio de lógica que pode chegar a essa e essa é a verdade informação. absoluta, não tem nem discussão sobre isso. A palavra de Deus é viva. A única pessoa que pode discutir, que discute isso aqui é quem não acredita mesmo. Exatamente. Nós estamos apenas tentando... Cristão tem que acreditar como isso aqui sem ficar consultando ciência, né, gente? A gente temos que consulta só duvidar. para poder, sabe, enriquecer a nossa fé. Não pra gente pra gente ter certeza que isso aqui é real, não. E para trazer maturidade também espiritual. Exatamente. Para você absorver mais coisa ainda. Isso eu não sabia, que legal, tô sabendo disso agora. Isso aqui, isso eu acredito, isso eu não concordo, mas isso eu vou estudar sobre isso, porque concordar ou não, a gente pode, desde que a gente vá lá e estude sobre esse assunto e tente entender. Gente, ouça de tudo e retenha o que é bom. O Gabriel agora todo vai... vídeo a gente tá falando disso, né? Porque é de Deus, gente. O Gabriel vai encerrar e a deixa eu ler gente aqui sabe, os ele vai versículos. terminar só os últimos versículos e vai encerrar, tá bom? Aí no 22 diz, então diz, esse homem tem se tornado como um de nós, não suceda que estenda a sua mão, então também da árvore da vida como a vive eternamente. Aí Deus disse para que a gente não comesse, né, da árvore da vida, Adão não comesse da árvore da vida, para não viver eternamente, para Deus não ter que destruir, né? Porque aí seria complicado. Aí no 23, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aí, como minha mãe tinha acrescentado nesse versículo que, né,
devia ter um caminho que o homem podia acessar na época. Mas depois, como foi descendência, foi falando, foi mudando. Aí talvez Deus mesmo tenha tirado, como ele fez com a arca, né? Então a gente não sabe. Mas é isso, gente. Ó, o Gênesis, esses 3 versículos aqui, eu não pensava, antes de começar isso aqui, eu não pensava que era algo tão profundo desse nível assim. Mas aqui tem muito, muito, muito conteúdo, muita coisa para estudo. Você vê que a gente começou, né? A gente começou assim, achando que seria tão simples falar de Gênesis. Eu até falei assim, poxa, vamos fazer de 1 até 10, assim. Ele falou assim, mãe, a gente vai fazer 10 capítulos. Eu falei assim, não, vamos fazer capítulo por capítulo. Não dá. Você lê um versículo, você já quer conversar sobre ele, sabe? Gente, é tão bom, né? Conversar sobre a palavra de Deus, né? Fala. Poxa, Sérgio, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, gente. Acho legal. Gente, a gente vai encerrar aqui porque já está em 40 minutos. Meu Deus, perdão. São 2 vídeos, né? A gente pode separar em 2 partes. Não dá, gente. Vamos separar já. São 2 partes. Vocês podem ver a metade, depois vocês veem a outra metade, não deixa de ver. Na hora que a gente pausar ali em 20 minutos, que a gente pausa umas 2 vezes. Dá uma pausa pro café. Uma pausa pro café, toma lá, conversa, fala com Deus, ora mais uma vez, pede Deus abrir o conhecimento e volta. Ou então fica lavando a louça e ouvindo, mas prestando atenção, tá, gente? Ou então, se você quiser ficar vendo a gente, que nós somos bonitinhos. Muito bonitos. Mas se você não quiser nos ver, não tem problema não, tá? Então, vamos lá, pausa pra foto. Então. Pronto, tiraram? Não, eu queria falar um negócio aqui que é eu queria falar um meme que é se Adão e Eva fossem chineses, a gente seria imortal até porque eles comeriam a cobra e não o fruto. Gente, e com isso perdões chineses, tá? É só uma brincadeira. Meu Deus, não era pra você fazer isso. E se o chinês estiver vendo, vai falar. Mas, gente, chinês come cobra mesmo, não come, gente? Desculpa. Come. Asiático, vamos falar asiático. Asiático. Deixa. Corta essa parte, cancela. Você corta aí, tá? Quando a gente falar xi, você já corta. Tá bom? Perdão, gente. Pede desculpa, Miguel. Mamãe não te dá essa educação. Desculpa. Eu, hein? Então, desculpa, gente. Tá, gente, ó. É um meme, não é dele, não. Não foi ele que criou esse meme. Isso aí a gente viu, eu também lembro de ter visto isso aí. O povo é muito doido. O povo cristão que faz esses memes, gente. Não é nem o ímpio que faz, não. É o povo cristão. Misericórdia. Mas enfim. Tem mais da vida, né? Mas, gente, olha, foi um prazer que vocês sejam iluminados por esse vídeo, assim como a gente tem sido. Que o Senhor possa acrescentar a vocês, igual a gente tem sido acrescentado por Ele, tá bom? Então, nós agradecemos e deixe seu comentário aí, tá bom? Deixe seu like também. Obrigado. Beijão. Tchau.